Então, quando a gente pensa, né, sobre a inteligência, a gente tem aí algumas pessoas que foram precursores nesse processo, né? A gente teve Binet, mais ou menos lá em 1916, e talvez tenha sido muito criticado, assim. O Binet, ele deve ter sido muito criticado, porque aí ele criou as ferramentas de começar a pensar a inteligência, e aí veio aqueles métodos bem duros, assim, sobre a avaliação diagnóstica e todas as críticas que a gente tem, né, as crianças ditas normais ou anormais, né, típicas e atípicas, aí começou esse processo todo que talvez hoje a gente sofra ainda, né, que é esse lugar de pensar assim, poxa, por que que se rotulam as pessoas, como é que é esse caminho? Então tem muita, principalmente a gente nas áreas humanistas, né, eu falo de propriedade porque sou psicodramatista, a gente tem uma certa ressalva, assim, né, a gente fica muito é muito difícil, às vezes, aceitar certos lugares que os testes nos colocam. Eu costumo falar para os alunos que os testes são ferramentas que a gente usa para poder avaliar e ter conclusões mais fidedignas sobre o que a gente está observando, né? Então, é muito importante lembrar que quem decide sobre como vai lidar com o que está observando é o psicólogo e não o teste em si. Então, é muito importante que a gente desconstrua um pouco isso, né? E reconheça o teste como uma ferramenta importantíssima, porque muitos deles, a grande maioria, são privativos do psicólogo. Então, a gente tem que se apropriar dessa ferramenta, né, como algo assim bastante importante na nossa classe profissional. Daqui a pouco a gente vai perder para a medicina, para a fonoaudiologia, para a psicopedagogia, e aí nós não vamos ter mais acesso restrito aos testes, e aí a gente perde o espaço que a gente sabe que é tão importante sobre como a gente conclui a partir do que a gente observa nos testes, porque uma coisa é você, com todo o arcabouço psicológico, pensar sobre o que os testes te trazem de informação. Outra coisa é você que estudou biologia, por exemplo, a vida inteira, e aí você chegar e fazer algumas conclusões a respeito de um teste que só vai te dar resultados, né? Então, assim, é bastante intrigante pensar sobre isso e tomar todo esse cuidado. Então, o Binet veio, começou a somar, né, fazer essas pesquisas na área da inteligência, e um cara muito importante que foi o Escher, lá em 1939, começou a estudar, então, sobre essas habilidades da inteligência, e junto dele nós tivemos também Spearman, que foi quem também estudou um fator de inteligência. Só que aí, atualmente, nós temos um conceito muito usado sobre inteligência, que é o conceito CHC, que a gente chama. Porque quando a gente pensa em inteligência, a gente está pensando um estudo que tem englobado uma série de características. E aí, se vocês observarem, lá no slide 64, você tem o modelo Cattell-Horn-Carroll, que é o método CHC. Tá? Então, quando a gente pensa em inteligência hoje, o VISC, por exemplo, é totalmente baseado nessa perspectiva. A gente tem aí camadas de inteligência que a gente chama, e aí a gente vai pensar a camada 1, que são mais de 70 habilidades específicas, então a gente pensa uma série de condições, atenção sustentada, atenção dividida, velocidade de processamento, a gente vai pensar uma série de classificações de velocidade de processamento, linguagem, memória de todo tipo, então você tem uma série de características. Para depois dessas, nós passarmos para mais ou menos 16 características, que seria essa camada 2, que ele chama, que tem a ver com inteligência fluida, que é essa capacidade de agir rapidamente sobre um estímulo, conhecimento quantitativo, inteligência cristalizada, o quanto de informação que eu já memorizei, de tudo aquilo que eu já estudei, leitura e escrita, se eu já me apropriei dessas informações, memória de curto prazo, então você diz para o sujeito algumas informações, o quanto que ele armazena essa informação para usar rapidamente.
a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, o processamento visual. Então, você tem uma série de condições aí pensadas dentro dessa construção do que foi o VISC, que hoje é padrão ouro para avaliar a inteligência. Então, se a gente pensa assim, eu vou avaliar a inteligência, eu preciso de um QI para saber disso, tanto que os médicos já pedem assim, né? Preciso de uma avaliação psicológica com testagem de inteligência. VISC, eles colocam entre parênteses isso, né? Porque é o que eles esperam que a gente faça. Então, o VISC, ele é aí extremamente importante. E o Spearman, ele estudou uma coisa que a gente chama de fator G na inteligência, que seria uma forma de aglobar todos esses dados, só que, claro, você não vai conseguir, num único teste, aglobar todos os fatos, todas essas funções que eu acabei de falar para vocês, mas você tem uma espécie de raciocínio geral, assim. Então, por exemplo, o Columbia, o TIG, que são testes mais simples, matrizes progressivas, que talvez vocês tenham aprendido na faculdade, são testes que avaliariam aí o fator G, então questões mais pontuais da inteligência. Então, esse fator G, ele é um fator que vai ser bastante importante em alguns testes. Então, se eu quero fazer um rastreio rapidinho para observar, assim, como é que está a capacidade intelectual? Breve, eu faço um teste, assim, para avaliar o fator G. Agora, se eu vou precisar fazer uma avaliação para dizer se essa criança tem déficit intelectual ou não, eu preciso usar o VISC, né? Então, isso na neuropsicologia não existe avaliação psicológica sem o uso de VISC em criança ou o uso do VASI agora em adultos, do VAIS-3, por exemplo, que são os padrões ouro hoje para poder avaliar a inteligência, né? Depois, se vocês voltarem um pouquinho nos slides, você vai ver, então, um pouco sobre o estudo e os conceitos importantes de quem estudou o modelo CHC, que eu estou falando para vocês, né? E aí eles entendem a inteligência geral, ali no slide 56, como um sistema organizado de habilidades cognitivas que se relacionam entre si, né? Então, quando a gente fala em inteligência, a gente está falando de várias habilidades, a gente está falando de uma só, né? Então, isso é bem importante. E o modelo mais influente, que tem trazido mais evidências para a gente, é o modelo Carter-Warner-Carroll, que é o CHC, que nós acabamos de falar, tá? Vocês podem observar que ele vai falando aqui, por exemplo, sobre o Cattell, né? Cattell, ele traz o conceito de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Muito importante, quando a gente pensa em inteligência cristalizada, você, por exemplo, depende muito dos estímulos que você recebe. Então, uma inteligência fluida tem muito mais a ver com uma capacidade de raciocínio mais rápido e de atividades que você não necessariamente aprendeu na escola, do que uma inteligência cristalizada, que é tudo aquilo que você teve contato e que você conseguiu memorizar, né? Então, são coisas importantes para a inteligência, mas eles vão te mostrar coisas diferentes. A inteligência fluida, no teste do VISC, alguns testes avaliam isso, né? E aí você está atento a isso porque é um bom sinal para avaliar, por exemplo, o déficit cognitivo, né? As crianças que têm essa dificuldade maior de inteligência fluida vai ter uma resposta menos adequada de QI, por exemplo, vai apresentar um QI muitas vezes mais baixo, né? Então, a medida da inteligência fluida é muito importante para avaliar a deficiência intelectual, por exemplo, né? Que tem mais a ver com raciocinar mesmo, fazer generalizações, né? É o índice de organização perceptual no VISC, que eu trouxe até um esqueminha aqui para vocês verem melhor. O Carroll, ele estudou, então, fez uma meta-análise, fez uma pesquisa imensa, e ele levantou mais de 1.500 artigos
envolvendo a inteligência. Então, esse método CHC, ele foi muito estudado, muito debatido, né? Por isso que a gente tem esse desenvolvimento, e hoje ele é tão importante dentro da neuropsicologia e dentro aí dos estudos da inteligência, né? Depois aqui eu vou mostrando para vocês um pouquinho sobre cada índice, o que cada um tem relação, né? Mas eu acho que vocês podem depois, se precisar, ir retomando essa proposta. A inteligência fluida e a cristalizada, ali no slide 66, eles são, um depende um pouco do outro, né? Tudo aquilo que eu já aprendi vai me ajudar a resolver problemas, às vezes, do meu cotidiano e situações que eu estou envolvida. Então, é muito importante aquilo que eu já me apropriei e aquilo que eu ainda estou vivendo, né? Aqui também tem uma definição dos 10 fatores amplos da teoria CHC, então você vai observar um pouco que a inteligência fluida está mais relacionada a raciocínio, né? A cristalizada tem mais a ver com conhecimento adquirido, que você já teve. Depois você vai ver que tem uma série de outros dados, por exemplo, processamento visual, né? Como que esse sujeito, tudo isso que eu estou falando para vocês, cada área do cérebro é especializada em determinados aspectos. É claro que eles se comunicam, né? Às vezes uma área depende, a área frontal, ela trabalha junto com a occipital e parietal, então depende do tipo de função, elas vão trabalhar em conjunto. E muitas vezes, dependendo de um tipo de lesão que aquele sujeito tenha, um determinado uma determinada função ela é rompida, ela não consegue ir até o seu fim por conta de alguma situação que aconteceu dessa lesão, que rompe, né, que fere em algum sentido esse processo para acontecer por inteiro, né? Vocês vão ver em algumas áreas que isso pode acontecer e é bem comum, né? A memória de longo prazo, a importância que isso tem, né? A gente recebe muitos idosos no consultório, essa questão aí de pensar um pouquinho sobre a capacidade desse sujeito de guardar a informação, né? De poder acessar essa informação, embora a memória de longo prazo ela se mantém, porque ela tem muita relação com a inteligência cristalizada, ou seja, tudo que eu já aprendi, né? E muitas vezes a pessoa com demência de Alzheimer, por exemplo, ela vai conseguir acessar aquela memória que ela já armazenou, mas ela vai ter dificuldade com uma memória imediata, por exemplo, né? Com situações que estão acontecendo cotidianamente na vida dela. Então, vejam que a inteligência é uma espécie de rastreio de todas as outras funções. Então, por isso que o VISC ele é usado para caracterizar a inteligência, mas ainda assim ele vai ajudar a gente a pensar uma série de outras funções ao longo da sua aplicação, né? Então, a gente tem ali testes que avaliam memória operacional, testes que avaliam atenção, testes, porque a gente tem 10 subtestes que são obrigatórios, né, para quem já usou. Dani, a gente tem um monte de diagnósticos equivocados, tá? É por isso que eu digo assim, na psicologia a gente tem um código de ética que nos diz que nós devemos ter capacidade técnica para poder desenvolver determinadas questões que a gente vai assumir. Então, é muito importante que a gente tenha muito clareza sobre o diagnóstico, sobre o que a gente está fechando, o que a gente está dizendo. Ao mesmo tempo, a gente tem a medicina, né, que fecha diagnóstico de todo jeito, assim. Então, a gente tem profissionais que são mais preocupados e tem profissionais que, às vezes, cometem equívocos, mas a grande questão é que se um outro profissional se dá conta, é importante pedir uma nova avaliação, né, um novo olhar de um segundo profissional. Eu acho que isso tudo é muito possível de ser feito, sabe? Porque senão a gente acaba esperando pouco daquela criança que poderia se desenvolver muito mais. E os transtornos de aprendizagem, por exemplo, que são específicos, e aí você vai ver que a criança tem uma dificuldade muito pontual, por exemplo, em aspectos relacionados à praxia ou relacionados à percepção, que tem muito mais a ver com essa função visomotora e visoconstrutiva, muitas vezes pode ser confundido, porque a criança fica é tão difícil para ela o processo, por exemplo, uma criança que tem um quadro de dislexia, é tão difícil para ela a aprendizagem,
né? Ela passa por tantas dificuldades que, às vezes, o profissional que não tem uma experiência pode fechar um quadro de deficiência intelectual e não se dá conta que, no final das contas, a gente tem ali um transtorno de aprendizagem, né? Que é muito mais específico. Ele não vai pedir para a gente um QI abaixo de 70, muito pelo contrário, vai pedir um QI acima de 80, que seria dentro da média, né? E aí, mas pode incorrer em situações em que a gente tenha diagnósticos errados. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que, ok, se em algum momento aquilo foi fechado, mas dá para a gente reavaliar, dá para rever. E às vezes esses equívocos podem acontecer. Uma criança muito desmotivada, deprimida, né? Às vezes o profissional não tem tanta experiência, pode também trazer algum equívoco aí numa avaliação. O TDAH, por exemplo, o quadro de TDAH é um quadro muito difícil, porque a atenção prejudicada não entra nada. Então, se você tem a atenção prejudicada, esse sujeito não consegue se apropriar de quase nada do processo de escolarização. Então, você tem aí, às vezes, crianças que estão já com 10 anos de idade que não aprenderam nada, não se apropriaram de nada. E aí a gente vai fazer a avaliação, só que, claro, o VISC não te dá teste só sobre o que tu aprende na escola, mas muitas vezes essa criança tem preguiça, não tem vontade, está extremamente desmotivada, né? E aí a gente acaba não conseguindo se dar conta da realidade que está acontecendo. Por isso que eu até sempre digo para os meus alunos, gente, o teste é muito importante, mas o que é mais importante é a entrevista, né? O que é mais importante para a gente entender mesmo o sujeito e poder pensar sobre o que está acontecendo é o processo de entrevista. Isso é que vai fazer a diferença para que nós possamos levantar hipóteses, possamos, então, fazer a avaliação baseada nas hipóteses que a gente levanta e aí ter os nossos resultados a partir dos testes e das nossas observações, né? Aqui eu trouxe para vocês sobre a inteligência, né, o processo de como o VISC funciona, então o que o VISC vai medir, né, como é que ele vai olhar para isso. Aí eu trago para vocês um pouquinho da história do Wechsler, né, que é o David Wechsler, que foi quem criou o VISC. Ele, na verdade, se desenvolveu ali nos Estados Unidos, mas ele é romeno, né? Então, o quanto que esse cara é muito importante para todo esse processo de avaliação hoje da inteligência para a gente, né? E ele teve uma série de influências, uma delas foi do método CHC, desse pessoal que estudou, né, o método CHC, e também do Spearman com relação ao fator geral. Aí o VISC, ele vai avaliar, então, a capacidade intelectual e o processo de resolução de problemas em crianças de 6 a 16 anos e 11 meses, tá? Então, é uma faixa etária muito longa. O VISC é um teste muito caro, né? Ele custa quase R$ 4.000, mas você vai usar aí, para quem quiser trabalhar com criança, né, e quiser trabalhar nessa área da avaliação, e até mesmo muitas vezes em psicoterapia, mas em alguns momentos faz uma avaliação psicológica para poder entender um pouco o que está acontecendo, é um bom investimento, né? Porque ele é um teste que avalia uma série de questões, a gente tem 15 subtestes ali tratando sobre tudo isso. E aí ele é dividido em índices, né? E aí a gente tem um índice relacionado à compreensão verbal ali no slide 75, ó. O índice relacionado à compreensão verbal, o índice relacionado à organização perceptual, o índice que tem a ver com memória operacional e um que tem a ver com velocidade de processamento. Nossa, Suzy, o que é isso, né? O índice de compreensão verbal vai estar mais relacionada ao quanto que ele desenvolveu a linguagem. O de organização perceptual vai estar relacionado ao desenvolvimento dele dos aspectos da coordenação motora fina, né, dos aspectos relacionados ao planejamento, essa capacidade de raciocínio. O memória operacional tem mais a ver com essa capacidade que eu tenho, que a gente chama de função executiva, que é onde eu posso guardar, memorizar a informação para usar logo depois. Se você me diz uma sequência de números, eu vou conseguir gravar isso, né? Eu vou responder aquilo que você está me pedindo, eu vou poder articular algum tipo executar algum tipo de ação com alguma informação que você me passou,
né? E a velocidade de processamento tem a ver com o quanto que eu capto o que você está me pedindo, né? O quanto que eu me dou conta do que você está solicitando para mim e a minha agilidade para fazer isso. Então, essas 4 áreas são as áreas bastante importantes para a gente poder entender aí um pouco do processamento da inteligência, né? Aí você tem 10 subtestes que são obrigatórios, aí vejam, até procurar símbolos, esses testes são principais, então você tem que aplicar esses 10, tá? E depois a gente tem 5 subtestes que não são obrigatórios. Para fazer a soma do QI, a gente vai usar esses 10 primeiros testes. Ah, Suzy, e se eu não quiser usar, por exemplo, porque eu errei, sei lá, errei o subteste de semelhanças. Não é uma boa ideia que isso aconteça, mas se isso acontecer, você vai poder trocar por um outro subteste de linguagem, que seria, no caso, raciocínio com palavras. Então, a gente tem que sempre fazer a troca com subteste que tem relação com aquele subteste que eu usei, né? E aí eu trouxe para vocês um pouquinho aqui, isso é mais a título de curiosidade, a poder buscar o material se vocês precisarem em algum momento, né? Quais os domínios que cada área vai avaliar. E aí a gente tem os subtestes, aqui são onde a gente usa, né, o protocolo do VISC, onde a gente tem, então, os dados, porque a gente vai pôr os pontos brutos das crianças aqui, e depois a gente vai fazer um levantamento relacionado à tabela que a gente tem no próprio teste, sobre quais são as pontuações, então. Então, se eu fiz 10 pontos aqui, qual é a pontuação de fato de pontos ponderados? Depois a gente faz uma soma aqui no final de cada área, né? Daquelas que eu expliquei para vocês, e a soma dessas áreas aqui vai dar um QI total. Mas esse QI total é só a soma dos pontos. O QI de verdade vai estar lá embaixo nos pontos compostos, onde você vai procurar outra tabela e fazer outra avaliação. É claro que para aplicar a VISC a gente tem que fazer o curso, a gente tem que procurar supervisão, né? Porque ele é um teste bastante complexo, assim, precisa de bastante experiência. Aqui tem algumas orientações sobre coisas que podem ajudar vocês nesse processo, principalmente de entender o que cada subteste avalia, né? Então, por exemplo, a gente tem o subteste cubos, que é o primeiro subteste do VISC, não sei se vocês lembram, tem os cubinhos, e aí você pede para a criança montar igual aos modelos, e aí você constrói lá uma criança com dislexia, por exemplo, vai ter muita dificuldade de montar modelos, porque ela vai ter dificuldade de se dar conta, porque a percepção está alterada, o aspecto viso-construtivo está alterado, e ela vai ter dificuldade de seguir justamente o modelo. Se você coloca um ponto, estão vendo aqui embaixo? Ó, aqui embaixo tem um cubinho que eu coloquei, ó. Vejam aqui, ó, né? Tem os cubos são um cubinho branco, um cubinho vermelho. Ele tem lado branco e lado vermelho, né? E aí, se eu monto alguma figura geométrica para ele construir igual, é muito possível que a criança com dislexia tenha dificuldade de seguir justamente o modelo que eu estou pensando, né? O que eu estou oferecendo a ela, assim. Então, isso é bastante comum de ocorrer e de ter dificuldade, né? E aí ele vai avaliar justamente essa capacidade de sintetizar estímulos visuais, né? Essa capacidade que ele vai ter de organizar, de planejar com estímulos visuais. Aí, para vocês observarem aqui, ó, esse processo de viso construtivo, que é essa capacidade de perceber o estímulo, de visualizar, de perceber, de planejar, então, o que eu vou fazer, ele é um processo muito complexo, sabe? Por isso que a dislexia, ela envolve aí uma série de aspectos, por exemplo, a descalculia. Vejam só o que precisa aqui para a gente poder pensar um pouco, né, sobre esse aspecto das dificuldades. A gente tem aqui um cérebro, né, que vai cortado, né, num corte cerebral, em que vai mostrando um pouco o que participa, o processamento de informações visoespaciais participa toda a parte temporal e essa parte occipital,
né? E aí depois e occipital, temporal, participa muito junto, né? Então, vejam o quanto que a gente precisa dos lobos temporais e parietal e occipital para que a gente consiga fazer um trabalho aí para fazer funcionar toda essa perspectiva de que os cubos dê certo. Imagine, ó, eles têm que passar pelo occipital, mandar a informação para o parietal, voltar a informação para o temporal. Então, tem aqui um processo muito complexo para acontecer. Claro que eu não estou aqui para explicar para vocês esse processo, só para vocês entenderem a complexidade que é quando a gente pensa em ter uma informação e mandar uma informação para outro lugar. Quando a gente identifica o objeto no espaço, né? Quando a gente identifica o que a gente precisa fazer, quando a gente vai planejar o que eu preciso fazer, que cor que tem esse objeto, como que é esse objeto, tudo isso participa do processo visual e construtivo e perceptivo de uma atividade de cubos, por exemplo. Né? Então, o que cada subteste avalia? E aí, se em algum momento vocês forem aplicar o VISC, vocês vão conseguir diferenciar, assim, esse subteste tem mais a ver com a área da linguagem, né? Essa capacidade de distinguir o que é o essencial do que não é essencial, por exemplo, raciocínio verbal, sei lá, né? Ou capacidade de atenção, né? Então, isso é um fator muito importante, Dani, porque eu, quando faço os laudos, sempre trago esses elementos, embora a criança tenha apresentado dificuldade no subteste tal, que percebe-se a maior dificuldade relacionada a isso e isso, há uma facilidade no aspecto que pode ser aproveitado, isso sempre colocado, sabe? Para que ajude ela, porque uma criança com deficiência intelectual, antigamente, a gente tinha uma conotação de que não ia ter um desempenho, não ia conseguir progredir, mas não é isso, né? Se a gente tiver bons estímulos, estiver atento, é só um jeito de a gente poder entender, ok, ela não está acompanhando o que se espera para a idade dela, mas ela é um sujeito singular, mas ela tem condições de poder se desenvolver. Total condição, uma deficiência intelectual leve vai ter condição de aprender a ler, a escrever, só que vai demorar um pouco mais, né? Mas precisa desse processo para ajudar, vai precisar dos professores do AE, que são muito importantes, né? Vai precisar, às vezes, da psicopedagogia, vai ter que, às vezes, precisa de reabilitação, de estimulação cognitiva, mas tem muito potencial. Depois eu trago todos os outros subtestes, né? Aqui eles estão por ordem de aplicação, e aí sobre cada coisa que a gente vai olhando assim, para cada subteste, né? Abstração, memória auditiva de curto prazo, concentração, atenção, percepção visual, né, a coordenação visomotora, tem uma série de aspectos que a gente vai se atendo assim, em cada tipo de subteste do VISC. A inteligência cristalizada, né, o conhecimento, o nível de conhecimento desse sujeito, agilidade mental, sequências de números e letras, para mim, é o teste mais difícil do VISC, porque a minha atenção não é das melhores, na verdade, acho que a minha velocidade de processamento não é das melhores, e aí eu acho ele muito difícil. Você tem um relato imenso sobre o que tem que fazer, faz isso, faz aquilo, assim, desse jeito, de cima, de baixo, pensa nisso, pensa naquilo, não consigo dar conta. Né? Eu brinco que, para mim, eu sofro de aplicar as crianças porque eu acho que não deve ser muito fácil. Assim. E ele é um teste que vai avaliar justamente função executiva, assim, que é essa capacidade de poder absorver todas as informações, uma memória curta, para poder depois usar como memória operacional. Né? Eu digo para você, eu vou te dizer agora algumas letras e alguns números, você precisa deixar os números primeiro e as letras por último, em ordem numérica e alfabética. Ó, só com essa instrução vocês já esqueceram o que eu disse, né? Então, é um processo complexo, assim, de poder pensar, né? Ele é bem difícil. Então, a gente tem testes de todo jeito,
né? E alguns testes de organização perceptual são os mais sensíveis aos déficits intelectuais, que tem a ver mais com a inteligência fluida, tá? E eu trouxe todos eles, todos. Quando vocês veem esse parênteses que eu coloquei aqui a partir do 11º, é porque são testes que não são obrigatórios. Eles podem ser substitutivos dos outros, desde que seja da mesma área e da mesma classe, né? Mas você também pode fazer a substituição somente até 2. Não dá para substituir todos os subtestes, só no máximo 2. Tá? Pode acontecer de você identificar uma deficiência intelectual adquirida, por exemplo. Você percebe que aquele sujeito tem condições, mas a história dela, a condição de vida, né? Eu já tive uma situação dessa, em que a gente diagnosticou uma deficiência intelectual leve e a gente precisou fazer todo um aparato teórico ali para poder explicar, olha, a impressão que nós tivemos é de que essa criança teria condições, mas ela esteve num ambiente que não propiciou a ela estímulo suficiente, a escola não conseguiu também esse processo, porque a família não era muito participativa, uma mãe também analfabeta, né? Então, a gente tem uma série de situações em que essa criança vai não conseguindo se desenvolver. E aí eu fiz essa indicação de uma deficiência intelectual, dizendo que ela tinha um componente de pode ter sido adquirido, visto a situação que ela se encontrava, e que nós solicitávamos, então, uma reavaliação em tanto tempo. Né? Isso por quê? Porque hoje, na nossa sociedade, a gente tem uma organização, por exemplo, as crianças com deficiência, ela precisava de estimulação. Para ela ter acesso ao AE, ela precisava de um diagnóstico, né? Então, nós entendemos que para ela poder ter acesso a esse serviço, a gente entendia que a deficiência intelectual ia auxiliar ela nesse processo, para que ela pudesse acessar, mas nós deixamos bem claro que ela precisaria de uma reavaliação para confirmação, sabe, do diagnóstico. Às vezes a gente também pensa uma deficiência intelectual não especificada, porque aí a gente não consegue determinar muito bem o grau daquela deficiência, né? Dá para se pensar assim essas coisas. E isso não é muito comum, mas é passível de acontecer. Né? E aí o psicólogo precisa estar muito atento, por isso que a gente precisa estar nós precisamos estar muito atentos à ferramenta, entender de fato o que a gente está avaliando, anotar muito o que a criança disse, como ela disse, porque às vezes você está fazendo o teste, você está só seguindo o manual, mas você tem que tomar cuidado se aquelas respostas realmente estão implicadas do que realmente a criança consegue, né? Você está se dando conta realmente que aquela criança está motivada, está conseguindo se apropriar daquilo que você está trazendo de informação, e eu vou te dizer, Eliane, que é a experiência que vai te ajudando nisso, tá? Porque no início, às vezes é mais difícil mesmo, porque você é muito difícil esse trabalho com processo cognitivo, a gente pode deturpar um pouco da informação, então supervisão, troca com outros profissionais. E aí uma outra coisa, quando a gente fica só num teste, então o VISC ele ajuda a gente a levantar hipóteses, mas muitas vezes é importante que a gente observe outras coisas, né? Então normalmente eu faço uma avaliação da inteligência, mas aí a gente vai trazer vários outros testes para poder observar várias outras funções, que são todas as que nós vamos estudar agora, que eu vou passar para vocês, esse tipo de informação. É por isso que a gente tem que estar sempre muito atenta sobre o que a gente está fazendo e se aquilo se adequa à realidade daquele sujeito. Né? Qual é a faixa etária que a gente vai aplicar? Uma pessoa analfabeta, não sei se o VISC, por exemplo, ou o VAIS-3 seria a coisa mais indicada a ser usada, né? Isso é bem, bem importante. Ser analfabeto não tem nada a ver com ter um déficit intelectual, né? Não tem nada a ver. É uma coisa que a pessoa não teve acesso àqueles estímulos, né? São coisas bem diferentes. Muito bem pontuado, Thelma. Aqui eu trouxe para vocês aí a deficiência intelectual, então tem que ter uma baixa eficiência na execução de processamentos, com QI abaixo de 69,
além de outras particularidades que eu falei, dificuldades em 2 áreas de vida prática, né? Então, tem que ter esse rebaixamento, a gente pode pensar um rebaixamento de QI, né? Um indicativo de um QI abaixo de 69, mas, além disso, tem que ter essas dificuldades de vida prática. Ou os transtornos de aprendizagem, que estão muito relacionados, assim, que às vezes é muito difícil de fechar um diagnóstico, né, relacionado a isso. E o quanto que esses sujeitos sofrem, né? Eu atendo hoje no consultório uma menina que eu fechei um diagnóstico de dislexia e ela tem todo um processamento muito complicado, assim, sobre o aspecto de percepção e construção visomotora e esse aspecto da linguagem. Ela tem ali um aspecto que possivelmente ela tem uma estruturação diferente da nossa, então ela não consegue se adaptar na realidade escolar, né? Não conseguia, hoje ela consegue, ela tira boas notas, tá tudo certo. Hoje em dia ela entendeu que ela é capaz, mas essa criança foi entendendo que ela não tinha condições, então ela foi se desmotivando, foi se deprimindo, né? Isso foi na vida dela assim muito difícil, porque todo mundo tratava ela como se ela tivesse um déficit cognitivo, mas na verdade ela não tinha. Uma criança que tem uma condição normal de aprendizagem, só que tem algumas peculiaridades. Aí você vai ver um teste de cubos que tem dificuldade, aí você vai ver um teste talvez de código que tem dificuldade, que são aqueles testes que precisa relacionar a capacidade dela de fonemas, né, de informação que ela tem de som de palavra ou de praxia, de construção visomotora da informação ou o desenho da letra, que eu não consigo gravar se o B é para o lado, se o D é para o outro lado. Eu não... Imagine uma criança com dislexia, a dificuldade que ela tem de só reconhecer que o B vira para um lado e o D vira para o outro lado. Eles não conseguem decodificar, de ter essa percepção visual. Então, só isso já é muito difícil, né? Você ensina para ela aquelas letras minúsculas que ela não consegue identificar, e aí se você traz o conteúdo maior, mais ampliado, talvez, ou ajuda ela a trabalhar melhor isso, ou às vezes cobra de forma oral, ao invés de cobranças escritas, esse sujeito vai super bem, né? Então, os transtornos de aprendizagem também são coisas assim complexas, muito difícil de avaliar os transtornos de aprendizagem, por sinal, muito mais difícil do que uma deficiência intelectual, né? Mas é uma coisa que acontece bastante também, que dificulta. Sobre inteligência, então, seria essas coisas.